Olá, aqui é a Jaqueline Oliveira e nesse vídeo de hoje nós iremos continuar a nossa série de desenvolvimento pessoal. E o assunto de hoje é bem interessante. Vocês irão notar que é o ramo científico que possibilitará compreender ainda mais o funcionamento e a estrutura da nossa mente. Então, com isso, vocês irão notar ainda mais e poderão ter a chance de se maravilhar com a criação de Deus, que tudo eu considero bem estruturado e até mesmo perfeito. Então, vamos lá para o assunto de hoje, prosseguindo como transformar o nosso mindset. Então, a primeira, vamos reforçar um pouquinho do nosso assunto, começando pela explicação da palavra mindset. Então, mind quer dizer mente, set quer dizer configuração da nossa mente. Então, hoje nós iremos aprofundar sobre o funcionamento da nossa mente. Então, podemos dizer que a nossa mente é como um computador. E nesse computador tem uma estrutura ali. Vamos supor, tem os softwares, tem a lixeira, tem os arquivos. Então, iremos fazer uma comparação de cada uma dessas estruturas com a nossa mente, para entendermos ainda mais sobre esse assunto. Os softwares, na verdade, são a maneira em que nós configuramos a nossa mente. Então, poderá ser uma mentalidade correta ou incorreta diante das situações. Então, isso dependerá da nossa aceitação pessoal para ter uma mentalidade correta, ou seja, uma visão correta diante das situações. Agora, os arquivos, eles podem ser definidos como tudo aquilo que nós alimentamos a nossa mente, ou seja, todos aqueles acontecimentos que estão à nossa volta e que são registrados em nossa mente. Então, isso já é a primeira estrutura que podemos comparar com o computador. A lixeira pode ser definida como um filtro que colocamos em nossa mente para descartar aquilo que consideramos negativo do nosso consciente. Então, aquilo que consideramos ruim pode ser jogado fora, né? Então, nesse caso, podemos citar uma visão pessimista, que temos que ter um empenho para descartar de nossa mente. Descartar do consciente, nesse caso. Então, existe uma diferença entre o computador e nossa mente, que enquanto no computador é possível de deletar um arquivo definitivamente depois dele estar na lixeira, na nossa mente não funciona assim. Não é possível de descartar definitivamente algo ruim dela. O que é possível é transformar, é configurar nossa mente, transformando-a de modo que focamos nas coisas boas e tiramos o foco daquilo que é ruim. Ou seja, nós deixamos de lado aquilo que não, aqueles pensamentos que não nos faz bem. Então é isso que é possível de fazer em nossa mente. Formá-la para a direção correta, de edificação. Outro ponto importante de citar aqui e explicar é sobre o nosso subconsciente. Então, o subconsciente, ele absorve tudo, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Então, desse modo, ele age de maneira involuntária. Então, ele registra todos os tipos de acontecimentos, tudo que acontece no meio externo a nós. Então, uma vez registrado, não é possível nem apagar e nem mesmo deletar nada que ele absorve ali dos fatos, dos acontecimentos da nossa vida. Então, é importante entender essa ação do nosso subconsciente de absorver tudo e, além disso, ele também não diferencia, ele não é capaz de diferenciar a realidade da ficção. Então ele simplesmente absorve ali as informações e registra. Então, uma vez que está ali registrado, esse registro acontece assim de forma involuntária. Então, uma vez que está registrado, fica ali para sempre na nossa mente. Então, dessa forma, é importante salientar aqui que já diversas vezes em minha vida eu escutei pessoas às vezes falando, por exemplo, eu assisto novela e isso não afeta a minha vida,
porque eu sei diferenciar ali todo aquele enredo, aquela história, eu sei diferenciar aquilo que é realidade de ficção. Eu sei que aquilo ali, na verdade, é somente uma ficção. E não, na verdade, não é assim que acontece em nossa mente, porque o subconsciente, na verdade, está absorvendo tudo. E como é uma absorção, uma ação involuntária, então tudo vai sendo registrado e ali não é diferenciado nem a realidade e nem mesmo a ficção. Ele simplesmente vai registrando aquilo ali, então vai ficando no subconsciente e isso acaba sim afetando a vida da pessoa. Mas nesse vídeo de hoje nós iremos aprofundar um pouco mais sobre a estrutura e funcionamento da nossa mente. Nós deixaremos para explicar, exemplificar assim esse fato do que acontece em nossa mente no próximo vídeo. Então, no vídeo que será da semana que vem. Então, nesse de hoje nós iremos ficar mais aqui nessa parte estrutural da nossa mente e iremos também explicar um pouco do funcionamento. Aí na semana que vem prosseguimos. Então agora nós iremos falar um pouco sobre o nosso consciente. Então o consciente é onde nós temos a autonomia de agir, porque é nele que temos aquele controle de liderarmos a nossa vida, ou seja, é no nosso consciente que tomamos a decisão daqueles pensamentos que irão de fato ficar em nossa mente e exercer aquela influência em nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem aquele hábito, aquele costume de pensar coisas boas, mesmo que ela tenha registrado no seu subconsciente coisas boas e ruins, que isso acontece com todos nós, uma vez que vivemos nesse mundo, vão sendo registrados tanto coisas boas, tanto ruins, é tudo aquilo que acontece em nossa volta. Mas aquela pessoa que tem uma visão correta ali da vida, ela irá controlar os seus pensamentos, ou seja, ela irá fixar, ter aquele hábito, aquele costume em pensar coisas boas e dessa forma ela irá jogar na lixeira, entre aspas, né, a lixeira da nossa mente. Ela então irá deixar quieto, como se fosse esquecido lá no subconsciente aquelas coisas ruins, aqueles acontecimentos ruins, aquelas recordações, lembranças que não são boas, ou seja, aquelas lembranças negativas. Então ela irá deixar isso quieto e ela terá aquele hábito de deixar em evidência as coisas boas, as recordações que são boas e edificantes em sua vida. Então imaginemos também uma pessoa que tem aquele costume de ficar sempre lembrando, recordando coisas ruins. Então, devido a esse hábito ruim na vida dela, o que ela tem realmente assim colocado em evidência em sua mente são as coisas negativas, aqueles pensamentos que não edificam, mas muito pelo contrário, que vai autodestruindo a vida dela. Então, com isso, ao focar nas coisas ruins, o que acontece é que isso vai ficando cada vez mais forte na mente dela e com isso a autodestruição gradativa em sua vida vai se tornando cada vez mais eficaz. Então, podemos pensar numa pessoa que já acorda com pensamentos negativos. Ela já levanta pensando: ah, que vida ruim, nada tem sentido nesse mundo, tudo está perdido, não há esperança. Então, ela tem aquele costume exatamente de ficar focando no que é negativo. E isso consiste exatamente no empoderamento do subconsciente. Ou seja, ao focar naqueles pensamentos negativos, ela vai cada vez mais focar, evidenciar no seu consciente as coisas ruins, porque ao empoderar o subconsciente, cada vez mais ele irá enviar informações negativas para o consciente. Então, com isso, o que ficará em foco em sua vida serão os pensamentos negativos. E o contrário também é verdade. Aquela pessoa que levanta já com pensamentos bons, aquele pensamento: nossa, que dia lindo, o que eu vou fazer de bom hoje? Ah, eu vou atuar bem na minha profissão, eu vou fazer o bem, ou então eu vou cuidar aqui bem da minha casa, dos meus filhos,
da minha família, eu vou cumprir bem a minha missão nesse mundo. Então, ela tem aquele costume de ter os pensamentos bons. Então, ela vai, na verdade, empoderar os pensamentos bons do seu subconsciente. Então, o seu subconsciente terá aquele costume de enviar informações boas para o consciente. E dessa forma, o que será evidenciado em sua vida serão aqueles pensamentos bons. Outro exemplo que eu quero citar é sobre ser cristão. Aqui no nosso grupo tem diversos cristãos que eu já vinha saber e isso me deixa muito feliz. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de ser cristão. Tem um amigo meu que é padre, ele costuma dizer isso diversas vezes, de que ser cristão nesse mundo não é uma tarefa fácil, ou seja, é algo difícil, é algo desafiador. E o próprio Jesus nunca falou para os seus discípulos, ele nunca prometeu que ser cristão seria algo fácil, algo uma vida assim boa, tranquila. Muito pelo contrário, seria uma vida, na verdade, repleta de desafios. E esse amigo meu que é padre, ele até frisa muito que o diferencial é seguir o exemplo de Jesus Cristo, porque afinal Jesus, ele venceu tudo, ele superou todos os desafios. Então, se ele superou, eu também posso superar. Então, é exatamente ter essa mentalidade, é ter a consciência, por um lado, de que ser cristão, ao ser um cristão autêntico, eu passarei por desafios, incompreensões, perseguições, mas diante disso, eu ter aquela firmeza, aquela mentalidade correta de pensar, eu sou capaz, eu quero ser um cristão autêntico, então eu vou me empenhar, eu vou me esforçar para, na verdade, superar todos os desafios que surgirem e fazer desses desafios uma ocasião de crescimento pessoal. Então vocês percebem a diferença e como que é possível de aplicar isso no cotidiano de nossa vida? Então é dessa forma que nós temos que ir agindo em nossa vida. Outro ponto importante de explicar aqui é que somos nós que controlamos os nossos pensamentos e não o contrário. Nós não devemos deixar que os pensamentos nos controlem. Ao contrário, nós temos essa autonomia de controlar. E para explicar um pouquinho mais, eu irei exemplificar com a seguinte comparação do cachorro com o seu dono. Para quem ainda não conhece, explicando aqui um pouquinho melhor, a visão do cachorro é da seguinte maneira: ele vê o dono, toda a família ali, como uma matilha. Então ele considera o dono e todos aqueles membros ali da família como a sua família também. E na visão dele é necessário ter um líder ali. Então, se ele não sente segurança no dono, se ele não sente aquela firmeza e liderança do dono, ele sente na responsabilidade de assumir aquela liderança, uma vez que ele, na visão dele, considera que tem que ter um líder ali da matilha. Então, quando ele considera que o dono não é capaz, ele não sente aquela firmeza de liderar, então ele assume a liderança e começa a controlar e dominar o dono. Então, nesse sentido, antes de prosseguir, eu quero também frisar que, na verdade, o cachorro, ele quer que o dono seja o líder. Então, ele só assume a liderança quando ele sente que o dono não está sendo capaz, ele não está exercendo aquela liderança ali com firmeza. Mas, assim, no fundo, ele quer que quem o controle ali e o domine seja o próprio dono. Então, eu quero citar aqui rapidinho um exemplo. Quando eu era adolescente, eu tinha um cachorrinho. Eu já peguei esse cachorrinho adulto e era um cofap, aqueles salsichinhas. Então, ele já é uma raça assim um pouco mais agitada, mas devido a ele ter sido criado desde filhote lá na antiga casa onde ele estava, ele foi criado muito solto, então não tinha muito limite. E com isso, quando eu o peguei, ele na verdade, devido à falta de limite, ele começou a exercer a liderança.
Então, por exemplo, era até uma situação cômica. Quando nós saímos com ele na rua para passear, quem saía assim na frente, puxando a guia, era ele. Então ficava aquela situação assim, ele nos puxando e várias pessoas às vezes olhavam aquela cena e ficavam até achando engraçado, porque ele puxava bastante mesmo, ficava aquela situação bem engraçada. Então, essa é uma comparação que podemos citar aqui. Devido não ter aquele cachorrinho meu, ele chamava Snoopy, devido o Snoopy não ter tido limite, não ter sentido segurança na nossa liderança, porque naquela época eu ainda não tinha essa noção das técnicas de adestramento. Então, com isso, eu não sabia como lidar com a situação. Então, ele não sentia segurança na minha liderança. Então, foi ele que assumiu a liderança, né? Então, era ele que nos controlava. Então, ele saía nos puxando na guia. Então, podemos imaginar o nosso consciente e subconsciente. Então, vamos fazer de conta que aqui é o nosso consciente. E o subconsciente está aqui logo abaixo. Então, se nós não controlamos, a autonomia está aqui no consciente. Se nós não controlamos os nossos pensamentos, então será o subconsciente que está abaixo, ele é mais fraco, então ele passará a liderar o consciente. Então, na verdade, o que tem que acontecer é o contrário. É como, lembra só, da comparação que eu fiz, o cachorro com o dono. É o dono que tem que liderar o seu cachorro e não o cachorro passar a liderar o seu dono, porque senão você já pode imaginar o estrago que vira, né? Então vamos imaginar a situação saudável, que é exatamente o dono liderando o seu cachorro, ou seja, o consciente irá controlar o subconsciente, ou seja, o consciente que irá controlar todos os pensamentos, ele irá ter total autonomia de focar nos pensamentos bons, nos pensamentos que edificam, e irá cada vez mais, com isso, enfraquecer os pensamentos ruins. Irá deixar esquecido aqui no consciente aqueles pensamentos que não nos edificam, que não nos faz bem. E outro ponto que é importante frisar é que controlar os pensamentos não é parar de pensar, porque isso, na verdade, é impossível de acontecer, uma vez que os pensamentos surgem em nossa mente a todo momento. Porque pense só, você pensar da seguinte maneira: não penso mais. Isso, na verdade, já é um pensamento. Não penso mais. Então, é um pensamento, percebe? Então, na verdade, o segredo aqui é direcionar os pensamentos de maneira que eles sejam edificantes em nossa vida e não destrutivos. Então, é isso que consiste aqui, toda essa explicação, de uma maneira que possamos ter a autonomia de controlar os nossos pensamentos. Então agora eu quero começar a citar aqui um exemplo de como controlar e direcionar os pensamentos. Por exemplo, uma situação que surja um forte desafio. Se começar a surgir diante daquele desafio pensamentos negativos, os pensamentos negativos poderiam ser assim: estou com medo, não consigo, essa situação é muito difícil de ser superada, não sou capaz. Outra coisa que eu poderia até pensar: nossa, esse desafio ele é mais forte do que eu. Então, dessa forma, o que aconteceria é que se prosseguir esse ciclo, isso seria autodestrutivo para a pessoa. Então, ao invés disso, para ela controlar e direcionar, ela deve interromper esse ciclo de pensamentos negativos e em seguida já pensar: eu sou capaz. Esse desafio, ele, na verdade, ele vai servir como aprendizado em minha vida. Eu sou uma pessoa que tenho a total autonomia na minha vida. Então, eu irei, ao deparar com esse desafio, eu irei, na verdade, superá-lo. Eu irei, então, encontrar alternativas de soluções para esse tipo de dificuldade que surgiu. Então, essa é a mentalidade correta. E no caso da mentalidade incorreta, quando começam a surgir os pensamentos negativos diante de um desafio, a pessoa não
ela não barra esse ciclo de pensamentos. Então, ela vai cada vez mais se deixando elevar. Tá muito difícil, eu não sou capaz, essa situação está me consumindo, eu não tenho autonomia de fazer nada para solucionar essa questão. Então, isso, na verdade, podemos comparar que vai se tornando uma bola de neve. Uma situação, um pensamento negativo que surgiu bem pequenininho, vamos supor, estou com medo. No final, se ela não barrar esse ciclo, ela já estará pensando da seguinte maneira: eu sou a pessoa mais incapaz do mundo. Então percebem a dimensão? O que começou bem pequeno, de repente tomou uma dimensão que ela já pensa que não terá nem mais controle. Então, diante dos pensamentos negativos, o que tem que ser feito é isso, é exatamente já barrar esse ciclo e começar a colocar pensamentos bons, aqueles pensamentos edificantes. Eu sou capaz, eu tenho coragem. E nesse sentido é muito importante também, diante desse tipo de circunstância, pedir o auxílio de Deus. Em oração, pedir que Deus te conceda a graça para que você consiga superar aquela situação, porque através da oração você irá se fortificar ainda mais. Então percebe como tudo está interligado? Você coloca Deus em primeiro lugar em sua vida e tem essa força de vontade, essa decisão, essa aceitação pessoal. E para vocês terem uma ideia, hoje também aqui nos bastidores não está diferente. Vira e mexe, o meu celular está travando, então eu tenho que várias vezes parar a gravação. Então já pensou se eu começasse a dar margem para os pensamentos negativos? Isso aqui está muito difícil, eu não sou capaz, toda hora está travando, não vale a pena. Já pensou o que isso iria resultar? Eu iria desistir da gravação. Mas ao invés disso, quando vão surgindo os desafios, o meu celular, vamos supor, trava, eu já penso, como que eu irei resolver aqui essa questão? Como que eu posso melhorar ainda mais aqui, agilizar mais o processo aqui de solucionar esse problema? Então eu vou sempre encontrando soluções e isso vai servindo como aprendizado e fortalecimento aqui em minha vida e vai me tornando ainda mais convicta nesse projeto. E além disso, ainda para vocês terem uma ideia, eu tenho meus cachorrinhos que às vezes latem, então eu tenho que estar sempre assim, estando aqui no controle para que o latido deles não atrapalhe a gravação. Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, eu até coloquei 2 dos meus cachorrinhos aqui dentro, porque eles estavam lá de fora brincando, de repente eles começaram a latir muito. Então, é exatamente isso, diante dos desafios, ir encontrando soluções. E já tiveram até pessoas que aqui me enviaram e-mails aqui do nosso grupo e pediram que gostaria de ver aqui, que eu já citei algumas vezes sobre os meus cachorrinhos. Então eu vou mostrar aqui para descontrair um pouco mais esse vídeo de hoje. Eu irei mostrar aqui a Luli. Vem cá, Luli. Luli. Ixi, vem, Luli. Vem. Aqui, ó. Uma das peraltas é a Luli, né, Luli? Então, é exatamente isso. Ixi, tá toda despenteada. Fala pra ele, Luli, é porque eu acabei de levantar. Então, diante dos desafios, é exatamente isso. Buscar sempre soluções. Então, essa é a Luli que eu queria mostrar pra vocês. E tem também... Vem cá, Vicky. E tem também o Vicky, ele tá fortinho, desde aquela vez que eu mostrei pra vocês. Então, graças a Deus ele melhorou. Calma, Vicky. Graças a Deus ele melhorou e tá cada vez mais peralta também. Então, eu quis mostrar aqui rapidamente somente para descontrair, mas vamos prosseguir aqui o nosso assunto de hoje. Outro ponto que eu quero citar é que o problema não está no fato em si de surgir um pensamento negativo, porque isso pode suceder no decorrer de nossa vida, mas o diferencial está exatamente na maneira em que lidamos, na maneira em que reagimos quando surge um pensamento negativo. Ou seja, quando surge aquele pensamento, você tem a consciência que você tem a autonomia de controlar aquele pensamento e não deixar ser controlado por ele.
Ou seja, você tem que ter aquela firmeza, aquela decisão de barrar, como eu já tinha dito, barrar aquele ciclo dos pensamentos negativos. Porque se você não barra, na verdade, você vai estar reforçando cada vez mais aquele pensamento negativo e acreditando nele. Então, existem duas opções. Ou você controla o pensamento ou deixa ser controlado por ele. E quando você deixa ser controlado pelos pensamentos negativos, já vimos que isso vai causando, na verdade, uma autodestruição na vida da pessoa. Então, existe até um exercício que pode ser feito, que eu aprendi em um curso de desenvolvimento pessoal. No curso ensinou a seguinte maneira de lidar com os pensamentos negativos. Quando vier um pensamento negativo, você já pensar da seguinte forma: este pensamento não me ajuda em nada. Pare, deleta. Ou seja, esse ciclo desse exercício repetido várias vezes, ele vai surtindo um resultado. Então, repetindo, este pensamento não me ajuda em nada. Pare, deleta. Então, perceberam como que isso faz a diferença? E esse exercício, ele tem que ser feito repetidas vezes. Não pense vocês que é assim, eu fiz 2, 3 vezes no dia e já foi o suficiente. Não, ele é um exercício contínuo mesmo. A cada vez que vão surgindo os pensamentos negativos, você já logo para aquele ciclo do pensamento negativo dessa seguinte forma. Para simplificar mais, você pode até, ao invés de pensar, esse pensamento não me ajuda em nada, só pensar da seguinte maneira: pare, deleta. Porque dessa forma você vai estar exercitando a sua mente e reforçando nela os pensamentos bons e enfraquecendo aqueles pensamentos negativos. Então, vocês perceberam o efeito que tem esse exercício? Então, é dessa forma que é uma das maneiras de ir, na verdade, barrando os pensamentos negativos. Um ponto que é importante frisar é que quem tem o costume, aquele hábito de ter pensamentos negativos, um empenho nesse tipo de exercício precisa ser mais intenso, porque afinal você vai precisar reeducar a sua mente. Mas com o seu esforço, a sua dedicação, esse exercício ele dá certo e você vai gradativamente notando os resultados. Mas de uma forma geral, esse exercício é para ser aplicado para todos. Uma vez que todos nós, uma vez ou outra, passamos por essa circunstância de surgir os pensamentos negativos. Então, tenho a certeza que colocando esse exercício em prática, você verá os resultados em sua vida. Ao configurar e organizar o nosso consciente, então lembre-me só, o consciente é uma área voluntária, ou seja, uma área que nós temos autonomia. Então, ao direcionar os bons pensamentos, ou seja, para que eles permaneçam, e jogar na lixeira os maus pensamentos, na verdade nós estamos influenciando o nosso subconsciente, que é uma área involuntária. Então pensemos só, vamos voltar àquele exemplo do computador. Do computador nós temos a autonomia de selecionar aqueles arquivos que são úteis, ou seja, aqueles arquivos que nós mais acessamos. Então nós podemos deixar esses arquivos mais em evidência e aqueles arquivos que são ruins ou que não têm utilidade, nós podemos e temos total autonomia de jogar eles na lixeira. Então assim também acontece conosco. Nós podemos direcionar para os bons pensamentos e ir jogando na lixeira, ou seja, deixando esquecidos, quietos, parados, aqueles pensamentos ruins, assim como fica quieto, parado, aqueles arquivos lá no computador que nós jogamos na lixeira. A nossa mente, ela é configurada para se lembrar, ou seja, para recordar somente daquilo que considera importante. Por isso que bons hábitos de pensamentos ou maus hábitos de pensamentos, eles influenciam diretamente na nossa mentalidade, na nossa visão de vida. Então, nesse sentido, existe até um outro exercício que eu aprendi num curso de desenvolvimento pessoal, que é assim, você refletir sobre qual que é a constância dos seus pensamentos diários. São pensamentos bons
ou pensamentos negativos? Qual que supera? Então, se possível, é importante que você faça até anotações no decorrer do dia para você conseguir identificar qual dos pensamentos que supera, se são os pensamentos positivos ou os pensamentos negativos. E dessa forma você vai poder identificar qual que é o seu hábito de vida, como que está programado o seu consciente, se é controlar os pensamentos ou ser controlado por eles. Então, no caso de controlar os pensamentos, é ter aquela autonomia de colocar em evidência os bons pensamentos. Agora, ao ser controlado, é deixar-se levar pelos pensamentos negativos. Então, esse exercício é muito importante de ser realizado. E eu convido você, eu te desafio também a realizá-lo em sua vida, para que você possa identificar qual que é o seu hábito diário, entre pensamentos bons ou pensamentos negativos. Neste exercício também será possível de identificar se registros ruins e negativos que estão no subconsciente, eles estão ficando quietos ou se eles estão exercendo uma grande força nas recordações do nosso consciente. A nossa mente, ela se recorda somente daquilo que ela considera que é essencial. Então, um ponto muito interessante que eu quero passar aqui para vocês é a reação do esquecer, que na verdade é uma reação de defesa do nosso organismo, ou seja, é uma defesa da nossa mente quanto ao excesso de informações ou mesmo quanto à sobrecarga em nossa mente. Então, imaginemos a seguinte situação: um aluno que vai estudar das 7 da manhã até as 10 da noite. Então, imagine todo aquele conteúdo que foi passado ali no decorrer das aulas. Ele não irá conseguir naquele dia registrar todas aquelas informações. No seu cérebro ficará guardado somente o essencial, aquilo que ele considerar importante. Isso por conta do excesso de informações que foi passado ali no decorrer das aulas. Mas é claro que com o exercício daquele aluno, a dedicação dele em estudar o conteúdo posteriormente, ele irá exercitar o cérebro e com isso ele conseguirá absorver mais informações ali daquele conteúdo. Mas no geral é isso que acontece. A nossa mente, ela só absorve, aliás, a nossa mente, ela só guarda aquilo que ela considera essencial. Então é por isso que muitas vezes tem o efeito do esquecimento, que na verdade é uma reação de defesa do nosso organismo. Agora, acontecimentos marcantes como uma injustiça que você sofreu ou uma pessoa querida que te magoou, ou mesmo um forte desafio que você esteja vivenciando em sua vida, na verdade você não irá esquecer. Isso porque a sua mente irá marcar aquilo como algo importante, devido ter sido um acontecimento marcante em sua vida. Então, nesse caso, o que irá acontecer é o ressignificar. O que sucederá é que você irá ressignificar o acontecimento, ou seja, você irá extrair um aprendizado dele, ou mesmo você irá enxergar nele uma ocasião de aprendizado, fortalecimento, um crescimento. Então, o diferencial é isso, é exatamente nesse ressignificar o acontecimento. Então, vamos citar como exemplo, imaginando que uma pessoa te magoou. Então, nesse caso, depois desse acontecimento, você notou que a pessoa ela se arrependeu e ela fez de tudo para reparar a sua falha. Ou seja, ela se dedicou de fato em reconquistar a sua confiança, a sua atenção, em manter a sintonia entre vocês. Então, nesse caso, quando você recordar do acontecimento que foi marcante, que a pessoa querida te magoou, o que ficará forte será o ressignificado. Ou seja, você se lembrará também de que, por mais que tenha acontecido aquele fato a ter te magoado, mas depois disso, aquela pessoa, ela se arrependeu,
ela reconheceu a sua falha e com isso ela se dedicou em reparar o que ela fez. Ou seja, ela se dedicou em reconquistar a sua confiança, em manter a sintonia entre vocês. Então, nesse caso, o que ficará forte na lembrança será esse ressignificado. Então, ao recordar dessa situação que sucedeu, o que ficará mesmo em evidência em sua mente será a afeição, o amor que você tem por aquela pessoa, devido ter tido todo esse fechamento daquele acontecimento, daquele arrependimento da pessoa e ela ter se dedicado em manter a sintonia entre vocês. Agora imaginando uma outra situação, uma pessoa que é querida por você que te magoou, mas ao refletir sobre aquela circunstância, você chega à conclusão de que essa pessoa, na verdade, ela sempre te despreza, ela não te valoriza, não te respeita, ela sempre te magoa constantemente, sem se importar com você. Então, nesse caso, o que você chegará à conclusão, por exemplo, é que isso é uma situação muito séria e que é necessário tomar uma decisão em sua vida que mudará a direção de sua vida em relação àquela pessoa. Então, nesse caso, o ressignificado consistirá na importante decisão que você irá tomar em relação àquela situação. Então, é isso que ficará na sua recordação. Então, vocês percebem a diferença nessas duas circunstâncias de como que é possível de ressignificar diferentes situações? Então, é isso que eu convido você a refletir e começar a colocar em prática em sua vida, porque esse fato do ressignificado é muito importante de ser aplicado em nossa vida. É algo que irá mudar a nossa mentalidade e a direção da nossa vida. As palavras e os pensamentos têm muita influência em nós. Então, para se ter uma ideia, podemos lembrar que Deus criou o mundo através da palavra, faça-se. Então, dessa forma, é importante nos dedicarmos a controlar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, podemos lembrar que é aquele estilo: estou mal, não consigo, não sou capaz, estou péssimo, não tem esperança, não tem solução, compreendem? Então, eu te desafio a colocar em prática aquele exercício que eu mencionei quando surgiu os pensamentos negativos. Você logo interromper aquele ciclo de pensamento da seguinte maneira: pare, deleta. Ou mesmo você pode colocar palavras que você prefira, como por exemplo, chega, apaga. Ou então, da maneira que eu expliquei antes, este pensamento não me ajuda em nada, pare, deleta. Eu mesma prefiro aplicar em minha vida a fórmula mais simples, que é aquelas duas palavrinhas, pare, deleta. Porque eu sinto assim que fica um pouco mais prático de ser aplicado, mas fica sempre a seu critério. E eu digo a você, se for necessário realizar esse exercício 1000 vezes durante o dia, realize 1000 vezes, porque com o tempo você irá começar a notar a transformação em sua vida, da sua mudança de mentalidade. Então, será exatamente com essa constância que você poderá notar os resultados depois da mudança em sua vida, da sua mentalidade, a transformação da sua visão de mundo. Ou seja, você terá uma visão correta diante das circunstâncias de desafios que surgirem. E além disso, você terá aquela autonomia sobre os seus pensamentos. Então, isso é importantíssimo de ser aplicado. Então, eu deixo como exercício, uma tarefa de casa, esse desafio de você colocar em prática esse exercício do pare, deleta. Então, surgiu o pensamento negativo, você já coloca em prática. Pare, deleta. Dessa forma, com o tempo, você notará os resultados. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Nós vamos prosseguir, ainda tem muita coisa para aprofundarmos. Eu estou gostando bastante desse assunto aqui. Eu estou sentindo que está sendo possível de aprofundar
em vários conhecimentos que eu tive a chance de adquirir no decorrer da minha vida. E eu tô me empenhando aqui para passar o máximo do que eu aprendi para que isso também surta algum efeito na vida de vocês, para que possibilite uma edificação na vida de cada um de vocês. Então, ficamos por aqui nesse vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido um assunto que tenha sido possível edificar a vida de vocês e nos vemos no próximo vídeo da próxima semana. Tchau!